Boa tarde, eu sou Leonardo Miranda, sou coordenador do setor de comunicação do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, e hoje eu estou com o Pedro Paulo nessa segunda live do nosso conselho, uma live combinada, assim, de uma hora para outra, porque a gente foi surpreendido nessa semana com uma portaria do Ministério da Saúde que determinava uma série de obrigações e que causaram muitos embaraços, muitas dúvidas na categoria, e a gente liberou tanto o Conselho Regional de Psicologia quanto o Conselho Federal de Psicologia e o Sistema Conselhos, de modo geral, liberaram notas explicativas, mas a gente achou por bem fazer essa live para orientar ainda mais a nossa categoria. Já peço que vocês compartilhem essa live aí com os demais que estão aqui nos ouvindo, estão nos acompanhando, e acompanhem também as nossas redes sociais do Conselho Regional de Psicologia. Com a palavra, Pedro Paulo Bicalho. Bom, muito boa noite. Gostaria agora de saudar os psicólogas e as psicólogas do Estado do Rio de Janeiro. Somos o segundo estado, o maior número de profissionais de psicologia do Brasil. Somos hoje 43.675 profissionais de psicologia inscritos no CRP no Estado do Rio de Janeiro. Então, me dirijo não somente a vocês, psicólogas e psicólogos, mas também, certamente, em todos os nossos eventos, e por que não nesses virtuais, nós temos uma quantidade muito grande de estudantes de psicologia, então fica aqui também o meu cumprimento. Bom, eu sou professor do Instituto de Psicologia da UFRJ, mas desde setembro eu ocupo o cargo de presidente do Conselho Regional de Psicologia nesta gestão que começou há 6 meses. Então, temos ainda 2 anos e meio pela frente de gestão. Mas a conversa que eu queria ter hoje aqui é exatamente sobre um assunto que muito mobilizou a categoria, que foi a Portaria 639 de 2020, uma portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada no Diário Oficial da União anteontem. Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa que está nas nossas vidas em apenas 2 dias. E nós entendemos, no momento que a portaria foi lançada, e é bom explicitar, que nenhum conselho profissional envolvido diretamente nessa portaria, uma portaria que envolve 14 conselhos federais, que são os conselhos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde como profissões de saúde. Psicologia é uma das 14, somos nós e mais 13 profissões. E pelo fato de sermos considerados uma profissão de saúde, o que não significa que todos os profissionais de psicologia atuam em política de saúde, como nós todos sabemos, a psicologia é uma profissão generalista, e temos múltiplas áreas de atuação. Uma das possíveis são as políticas de saúde. Nem todos trabalhamos e atuamos nas políticas de saúde, mas todos somos profissionais de saúde pela própria resolução do Conselho Nacional de Saúde, que no dia 8 de outubro de 1998 reconheceu a psicologia como uma profissão de saúde. Então, é uma portaria que se dirige a nós, psicologia brasileira, mas também se dirige a outras 13 profissões de saúde. E eu queria explicitar que nenhuma das 14 profissões de saúde não tinha conhecimento, muito menos elaborou junto com o Ministério da Saúde essa portaria. Nós soubemos da portaria igual a todos vocês. Em algum momento, nas nossas redes, chega essa portaria, e nós, como os diretamente interessados, precisamos, então, entendê-la para poder comunicar à categoria. E entendíamos, há 2 dias, que não era possível, na quinta-feira, fazer qualquer tipo de comunicação à categoria, pelo fato de que o que nós conhecíamos da portaria era aquilo que todos também conheciam, que era exatamente a portaria por escrito. Nós não tínhamos nenhuma informação para além disso, e precisamos, então, desde quinta-feira, nos informar melhor. Desde quinta-feira, os presidentes dos conselhos de psicologia estão se reunindo de forma ininterrupta. Nós somos hoje a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes, e mais 24 presidentes de conselhos regionais,
Eu sou um dos 24, eu sou o presidente que representa o Estado do Rio de Janeiro. Estivemos juntos desde então, desde quinta-feira. Ontem, sexta-feira, tivemos uma reunião muito boa, inclusive, com o Ministério da Saúde, porque nós precisávamos orientar a categoria, afinal de contas, essa é uma das nossas funções precípuas, orientar a profissão. Então, nós entendíamos que precisávamos de ter maiores informações, e talvez a principal delas, que foi aquela que mais produziu ansiedade em todo mundo, que era o tom de obrigatoriedade que está previsto na própria portaria. Ou seja, a portaria, de uma forma não tão explícita, mas com um certo tom explícito, ela afirma a obrigatoriedade da realização do cadastro de todo profissional que compõe as 14 profissões de saúde. No mesmo dia que a portaria saiu, ou seja, anteontem, à noite, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um pronunciamento em rede nacional, onde ele afirmava a não obrigatoriedade. Então, nós tínhamos uma informação que estava escrita numa portaria, mas, ao mesmo tempo, tínhamos o pronunciamento do ministro da Saúde, as duas com informações desencontradas e contraditórias. Uma dizia que era obrigatório, outro dizia que não era obrigatório. Portanto, seria irresponsabilidade do Sistema Conselho de Psicologia fazer qualquer tipo de comunicação sobre um tema que não estava bem posto, né? Assim como vocês não sabiam exatamente se era obrigatório ou não, nós também não sabíamos. Mas nós não podíamos ter nenhuma posição antes de nos certificar sobre isso. E foi decisivo uma reunião que nós tivemos ontem com o ministro da Saúde, onde foi afirmado de maneira muito categórica, inclusive nós dizíamos na reunião de ontem que nós precisávamos comunicar as nossas categorias, e foi muito categórico o Ministério da Saúde, afirmando que, portanto, não é obrigatório, né? Isso, para nós, foi algo bastante importante, né? A afirmação da não obrigatoriedade, por uma série de argumentos que nós já tínhamos listados para dialogar com o próprio Ministério da Saúde, né? A primeira delas, eu acho que é muito bom afirmar e reafirmar que a psicologia brasileira reconhece o momento que nós vivemos, né? Reconhecemos a emergência sanitária que nós estamos passando hoje no Brasil e reconhecemos, mais do que nunca, a importância do profissional de psicologia e a importância do conhecimento em psicologia como uma das ferramentas possíveis para lidarmos melhor com o momento que nós vivemos, né? A Covid-19, ela não somente é marcada, né, pelo isolamento social, que nesse momento se faz necessário, mas também é marcada por um forte grau de hospitalização, o que faz com que, se todo mundo, ou se muita gente ficar ao mesmo tempo infectada, nós poderemos produzir um caos na saúde, seja ela pública ou privada. Portanto, é mais um argumento para que nós fiquemos em casa. E a terceira é o fato de que nós estamos vivendo com um tipo de situação sanitária que produz efeitos diretos no nosso sistema respiratório, né? O que faz com que situações de ansiedade elas podem desencadear, né, um agravamento dos quadros clínicos. Isso faz com que a gente reconheça de uma forma muito direta que nós, profissionais de psicologia, somos profissionais da maior importância no enfrentamento à pandemia que nós vivemos hoje. E tem algo de inédito nesse processo, porque nós, psicologia brasileira, temos um certo acúmulo sobre a nossa atuação em situações de emergências e desastres, mas sempre após acontecer a emergência e desastre. É diferente do momento que nós vivemos hoje. Estamos vivendo a própria emergência, estamos vivendo a própria situação de desastre sanitário. Então, é necessário construir um tipo de saber para que nós possamos lidar com a emergência no momento em que a emergência se faz, que é bastante diferente do acúmulo que nós tínhamos até então. Com isso, a gente reconhece que a psicologia ela é fundamental e, portanto, nós não temos nenhuma divergência com o Ministério da Saúde quanto à importância do profissional de psicologia para o momento que nós temos hoje. Mas nós afirmamos também ao Ministério da Saúde que a psicologia brasileira
ela não precisa ser convocada para estar trabalhando frente à pandemia, porque a psicologia brasileira ela já está presente no enfrentamento à pandemia. Não somente pelos profissionais que passaram a atuar, passaram a prestar serviços psicológicos por meio de tecnologia de informação e comunicação. Isso só foi possível porque nós já temos, desde 2018, uma resolução que regula o serviço psicológico prestado por tecnologia de informação e comunicação. Com alguns ajustes tivemos que fazer com que as pessoas apenas fosse obrigatório o cadastro no EPSI, que é a plataforma que nos permite atender de forma remota, mas e fazer com que os profissionais não precisem aguardar a homologação dos seus conselhos regionais. Por isso, nós editamos uma resolução própria, que é a 4 de 2020, uma resolução que altera a resolução 11 de 2018. Começamos um trabalho muito incessante para fazer com que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, se posicionasse frente à necessidade das operadoras de saúde, dos planos de saúde, reconhecerem o trabalho psicológico através das tecnologias de informação e comunicação. Tivemos, inclusive, êxito em relação a isso. A ANS já se pronunciou e as operadoras de saúde precisarão se adequar a isso, né? Se alguma não está se adequando, pedimos que vocês notifiquem o Conselho Regional de Psicologia. Temos um post que foi feito ontem ou anteontem, né? Enfim, é só olhar no nosso site, no nosso Facebook, que está lá uma notícia sobre isso, e ali diz qual é o canal para entrar em contato conosco. Portanto, nós estávamos muito mobilizados com uma série de questões importantes, e, de repente, chegou essa portaria, né? Então, essa portaria, ela chega para nós, de repente. Afirmamos que nós, profissionais de psicologia, não necessitamos de uma portaria como essa para atuar, nós já estamos atuando, não somente por via remota, mas também porque nós somos profissionais de muitos serviços essenciais, né? Somos profissionais do SUS, somos profissionais do SUAS, somos profissionais da defesa, somos profissionais da segurança pública. Portanto, existe um número considerável de profissionais de psicologia que já está no enfrentamento à pandemia. Então, nós tínhamos essa questão, né? E é bom ressaltar que se nós não estamos mais nas políticas de enfrentamento à pandemia, é porque nós temos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que congelou todos os investimentos em saúde e educação, que fez com que houvesse um retrocesso nas políticas públicas de uma maneira muito evidente. Portanto, se hoje existe a necessidade de convocar profissionais de saúde para o trabalho à Covid-19, isso é muito realçado pelo fato de que as próprias políticas públicas nas quais nós historicamente estamos constituídos, elas vinham num progressivo desmantelamento. Então, é bom lembrar que a revogação da Emenda Constitucional 95, ela é da maior importância para nós. Portanto, nós, Psicologia Brasileira, já estamos, né, atuando frente à Conavid, e é bom lembrar também que, por sermos uma profissão plural e generalista, muitos de nós não se reconhecem nesse trabalho, muitos de nós não se reconhecem nesse lugar de profissional que atende em política de saúde, né? E, portanto, para sermos justos com o artigo 1º, a linha B do nosso Código de Ética Profissional, que nos diz que o profissional deverá assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Portanto, nós temos um grupo considerável de profissionais de psicologia que não se reconhece como profissionais de saúde e que não reconhece o seu trabalho nas linhas de frente à saúde como um trabalho possível. Portanto, era necessário pensar que existiam profissionais de psicologia que não se entendiam como nesse lugar de profissionais que vão trabalhar de frente à saúde. Assim como também existem profissionais de psicologia que compõem os chamados de grupos de risco e uma série de outras situações que dificultam o trabalho de uma forma mais frontal. Portanto, nós tínhamos alguns argumentos para dizer ao Ministério da Saúde que era inadequada a obrigatoriedade no cadastro, né? Mas nós não precisamos dizer nada disso, porque
no mesmo dia em que esta resolução, que esta portaria, ela foi editada, o ministro da Saúde ele já disse em rede nacional que da não obrigatoriedade, e mais do que isso, na reunião de ontem no Ministério da Saúde, foi explicitamente colocado que não é obrigatório. Portanto, estou aqui, nesse meu lugar de presidente do Conselho Regional de Psicologia, para afirmar que não é obrigatório. Portanto, ninguém precisa se cadastrar caso não queira fazê-lo. Mas é importante lembrar que se quer fazê-lo, se é de interesse participar dessa ação do Ministério da Saúde, que convoca profissionais de saúde para o trabalho no enfrentamento à Covid, aí sim é necessário fazer o cadastro no link que está disponibilizado, inclusive, na nossa nota, que saiu hoje de manhã. E é importante também que tenha cadastro, que seja um profissional registrado de forma ativa no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Portanto, essa não é uma ação que contempla profissionais, que contempla estudantes de psicologia, como também não é uma ação que contempla profissionais de psicologia que não estão cadastrados no Conselho de Psicologia, que, portanto, não podem atuar como psicólogos, já que o registro profissional ele é parte fundamental e necessária para a atuação profissional. E aí eu já entendo que existe uma pergunta, que são aquelas pessoas que, porventura, acabaram de se graduar em psicologia um pouquinho antes do processo de isolamento social, ou aqueles que já tinham se graduado, que ainda não tinham feito registro, mas que, porventura, querem exatamente se cadastrar no processo de chamamento da portaria 639. Então, para essas pessoas que não têm o registro, mas que podem ter o registro, eu peço que aguardem mais alguns dias, porque hoje nenhum Conselho Regional de Psicologia pode fazer o registro de novos inscritos à distância. Aliás, é a única coisa que nós não estamos conseguindo fazer à distância. Todo o resto, hoje, todos os profissionais do Conselho de Psicologia estão trabalhando de suas casas, estamos respeitando o isolamento social, claro, mas é importante dizer que essa é a única atividade que não se consegue fazer à distância, porque nós temos uma resolução que impede, que é a resolução 03 de 2007. E para isso, para que a gente possa cadastrar novos inscritos, é necessário que nós tenhamos uma resolução que temporariamente substitua esta 03 de 2007. Esta minuta de resolução já foi feita, ela já está em processo de aprovação. Acreditávamos que ela seria aprovada ontem, só não foi, porque como chegou essa portaria, nós, Psicologia Brasileira, tivemos nossas energias todas voltadas para elucidar melhor o que é isso que estava se colocando para nós, né, a princípio com um tom de obrigatoriedade. Então, mais uma vez, eu aqui afirmo, pelas palavras do próprio Ministério da Saúde, esta não é uma ação obrigatória, portanto, ela não se refere a pessoas que não queiram se cadastrar. Porém, se quiser se cadastrar, é necessário ter, de forma ativa, o seu registro profissional, o registro no nosso CRP. E, mais uma vez, eu digo, se você não tem e gostaria de ter, aguarde mais alguns dias, porque a resolução que vai substituir a 03 de 2007 já está vindo por aí. Algo importante também para mencionar é o fato de que está previsto também uma capacitação pelo Ministério da Saúde. Essa capacitação ela só pode ser feita por quem se cadastra, e só é possível atuar de frente a esse chamamento do Ministério caso você tenha se cadastrado e caso você tenha feito o curso, né? Nada disso é obrigatório, você pode se cadastrar e não fazer o curso, você pode se cadastrar, fazer o curso e não aceitar o trabalho, né? Portanto, nós não estamos mais falando do mesmo jeito que parecia ser o assunto no momento que essa portaria ela foi mencionada, né? E é bom lembrar também, e essa foi uma questão que nós colocamos para o Ministério da Saúde, mesmo que fosse obrigatório, né? Digamos que, hipoteticamente, a portaria ela continuasse valendo da maneira como ela estava. Caso fosse obrigatória, só quem poderia sancionar qualquer tipo de penalidade frente a um psicólogo no seu exercício profissional é o Conselho de Psicologia. Portanto, não há sanção possível a um profissional no seu exercício profissional
diferente daquele que é impetrado pelo Conselho de Psicologia. Então, mesmo que, hipoteticamente, fosse obrigatório, nós já afirmamos que não constituiria, nesse caso hipotético, nenhum tipo de infringência ao nosso Código de Ética, caso alguém, por qualquer motivo, não quisesse fazer parte disso que seria obrigatório. Portanto, não é obrigatório, mas mesmo que fosse obrigatório, o Conselho de Psicologia não estava imbuído já, né, e permanecemos com essa mesma posição, a não sancionar qualquer penalidade para aqueles que não o fizessem. E é importante também ponderar que essa é uma agenda do Ministério da Saúde propositiva, assim como acredito que uma série de outras agendas também devam estar sendo pensadas pelo Ministério, e quero aqui dizer, como presidente do Conselho, que a psicologia brasileira, ela quer pensar junto, ela quer compor, mas ela não quer ser mencionada numa portaria dessa grandeza, sem ter sido, ao menos, dialogado com ela. Então, nós estamos prontos para o diálogo, prontos para construirmos juntos uma forma de intervirmos nesse momento de pandemia em que nós afirmemos a vida. Talvez essas sejam as maiores orientações que eu tenho para fazer agora, né? Portanto, não é obrigatório, mas se você quer se cadastrar, se você quer se tornar um voluntário, né, é necessário fazer o cadastro e é necessário fazer o curso, mas para isso é necessário ter seu CRP. Portanto, essa não é uma ação, a portaria 639, ela não é uma ação para aqueles que ainda não possuem os seus registros profissionais nos 14 conselhos profissionais que estão envolvidos nesta portaria. Bom, eu acho que eu iniciei já, eu acho que a gente podia agora, Leonardo, passar para as perguntas. Eu não sei se já chegaram alguns comentários, algumas perguntas, alguma coisa que eu pudesse dirimir, dúvidas, porque essa live, por que nós escolhemos fazer uma live e não um vídeo? Né, para exatamente dar a possibilidade das pessoas nos perguntarem, né? Eu acredito que as maiores questões são em relação à obrigatoriedade e em relação ao registro, mas pode ser que tenham outras questões que eu não consiga imaginar, então por isso é importante uma live, é importante que a gente possa ouvir o que a categoria tem a nos perguntar. Eu estou aqui prontamente disponível para poder responder aquilo que é necessário, né? Estou desde quinta-feira monotemático, só falo disso. Tive muitas reuniões, reunião com todos os presidentes de psicologia, reunião com outros conselhos profissionais, reunião com o Ministério da Saúde, então entendo que posso ser, nesse momento, esse canal de dirimir dúvidas que possivelmente ainda existam em relação a essa portaria. Muito bem, Pedro. De fato, existem muitas perguntas e a audiência, novamente, está muito boa, uma audiência simultânea, muita participação, muitos elogios, a fala bem esclarecedora. A gente tem pessoas que estão fazendo bastante colocações, só para citar que não vai dar para pegar, obviamente, todas as questões, mas vamos lá. Temos aqui algumas que eu já selecionei. Eu vou colocar um bloco assim de perguntas, tá? Algumas já foram respondidas, tá? Vou fazer um bloco de perguntas, tá? E começando pela Dariane Borges Machado, que ela pergunta: o cadastro não é obrigatório? O cadastro não é obrigatório, mas ocorre obrigatoriedade após se cadastrar? A Tânia Passos Dick pergunta... Leonardo, acho que eu prefiro responder uma a uma. Pode ser? Então tá bom, tudo bem, pode ser. Dariane, não é obrigatório, e caso você se cadastre, no momento do cadastro, você pode, inclusive, enquanto se cadastra, dizer que não está disponível para o trabalho, tá bom? Essa é uma ação que o Ministério da Saúde está fazendo para obter, enfim, para conhecer quem são os profissionais de saúde do Brasil. Há uma informação importante que eu não falei, né, esqueci de falar. Algumas pessoas perguntaram hoje para mim se o Conselho Regional de Psicologia ia mandar o cadastro dos profissionais. Essa não é uma atribuição do Conselho Regional, mas do Conselho Federal. E sim, o Conselho Federal de Psicologia vai enviar
mensalmente, por conta dos novos inscritos, né, da atualização da lista, vai mensalmente enviar a lista de profissionais de psicologia, assim como todos os outros 13 conselhos federais de saúde vão enviar essa lista para o Ministério da Saúde, né? Isso é para que o Ministério da Saúde possa saber quem são aqueles que se cadastram e que possuem o seu registro profissional ativo. Ok. Eduarda M. Monteiro Barros. Meu CRP está ativo, porém estou em Portugal. Posso me cadastrar? Pode, Eduarda, pode sim. Você só não pode vir para o Brasil agora, né, por conta do processo de isolamento. Mas nós não temos ideia do que pode acontecer durante esse período. Caso você seja chamada e esteja ainda em Portugal, impossibilitada de vir para cá, essa é uma justificativa mais do que plausível da sua impossibilidade de atuação, né? Mas nada te impede de cadastrar estando em outro país nesse momento. E o Cimar Abreu, nem o curso é obrigatório a fazer, então? Sim, o curso é obrigatório. É o seguinte, você se cadastra. Você pode se cadastrar e não fazer o curso, né? Na portaria dizia que os conselhos de psicologia seriam notificados em relação àqueles que se inscreveram e não fizeram o curso. Ok, podemos ser notificados, não faremos nada com essa informação, porque em momento algum fere ao código de ética se inscrever em alguma coisa e não fazer o curso. Mas, para atuar naquilo que o Ministério da Saúde te convoca, sim, é necessário o cadastro e o curso. Podemos nos cadastrar e nunca fazer o curso, mas também não iremos atuar. Então, para atuar, precisa se cadastrar e fazer o curso. Rayane Moreira, terá remuneração? Rayane, está previsto remuneração, mas não é possível dizer quanto será a remuneração, porque isso vai depender do órgão que te convoca, né? Quando as pessoas entram nessa lista de espera, ninguém sabe, essa lista de cadastro, ninguém sabe qual é a instituição, qual é a força, enfim, onde é que você vai ser chamada para atuar. E é isso que depende da remuneração. Mas a pergunta, está prevista a remuneração? Sim, está prevista. Só não sabemos quanto é, porque depende exatamente de quem te chama. Liliane Raposo, aqueles que não se encaixam nos parâmetros para atuar, ou por não terem a formação na saúde, ou por fazerem parte do grupo de risco, serão punidos de alguma forma? Não, ninguém será punido de forma alguma, porque esse não é um chamamento compulsório, de acordo com o tom da portaria. Então, o Ministério da Saúde já deixou muito nítido para nós. Isso não é compulsório, isso é um chamamento para quem, de fato, se disponibilize e quer atuar. Então, de uma forma muito resumida, é assim, não quer, não se cadastra. Quer, vai lá e se cadastra. Agora, para se cadastrar, precisa ter CRP. É isso. Simone Oliane e também Eliane Tonello. Nossa participação no trabalho pode ser online? E a Eliane pergunta, os atendimentos são online ou presenciais? Simone e Eliane, né? Não sabemos, né? Não fazemos a menor ideia. O que o Ministério da Saúde disse para nós ontem sobre, por exemplo, a questão das pessoas em grupo de risco é que existem trabalhos que não são trabalhos da linha de frente, mas nós não sabemos dizer exatamente que trabalhos seriam esses. Eu acredito que nem o Ministério da Saúde, neste momento, saiba. Então, não é possível que a gente possa te responder essa pergunta, né? Acreditamos, se é possível que pessoas em grupo de risco se inscrevam, acredito que seja possível trabalhar de forma remota, mas essa é uma informação que nós não temos de forma concreta, nem nós, nem ninguém ainda. Adelane Gonçalves Lopes Moreira, Adelane é psicóloga em Campos dos Goytacazes, ela pergunta, posso fazer só o curso? Para fazer o curso tem que se cadastrar, Adelane. Não dá para fazer só o curso, porque para fazer o curso precisa fazer o cadastro primeiro. Fernandes... Você pode fazer o curso, você pode se cadastrar, pode fazer o curso e não aceitar o trabalho que te foi oferecido.
inclusive porque ele pode não ser naquilo que você conhece, pode não ser no seu estado e você não aceitar, então não há obrigatoriedade de se inscrever, se cadastrar e trabalhar. A Fernandes Márcia pergunta, você acha que terá algum problema para quem não se cadastrar em relação a concursos públicos? Isso já é uma pergunta também relacionada a sanções, né, que você assegurou que não haverá. Tenho certeza que não, Márcia, tenho certeza que não. Olha, só para te dar uma boa notícia, eu não vou me cadastrar, né? Então, eu já estou falando, eu não vou me cadastrar, nem você, Leonardo. Também eu não, por uma série de razões, inclusive. Respeito muito quem vai se cadastrar, mas eu particularmente não vou me cadastrar, e por entender e por ter a plena convicção de que não haverá nenhum tipo de sanção em relação a isso. Acho que a gente pode pegar, mas tem bastante perguntas aqui, mas são muitas que já foram respondidas ao longo da live. Inclusive, esse vídeo vai ficar disponível aqui na plataforma do Facebook, também no nosso canal do YouTube, que é importante vocês também seguirem o nosso canal no YouTube. Entrem lá, se você digitar na barra de endereços youtube.com/realcrprj, ou na barra de buscas você escreve Conselho Regional de Psicologia Rio de Janeiro e você se inscreve no canal do YouTube também. A gente também tem canal de comunicação direta com a categoria através do Instagram, que é CRP Rio. É bem interessante também você nos seguir lá. A gente tem feito bastante publicações lá que replicam o site, mas algumas mais específicas para cada plataforma de internet, de mídia social. Mas eu dizia, e também vamos ver se a gente faz alguns recortes para colocar como grupo, como pequenos pockets assim, de respostas a possíveis dúvidas. Vamos lá, Renata Roma. Boa noite, gostaria de fazer o meu cadastro, mas precisaria antes realizar uma alteração referente ao meu nome de registro no CRP. Esse tipo de serviço poderá ser realizado via telefone ou serviços online? Então, nós temos, no site do CRP, existe uma chamada com todos os links o que você precisa, para qual e-mail você manda. Telefone, nós não estamos atuando nesse momento. O Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro só está trabalhando por e-mail. Telefone não, porque cada um está na sua casa, nós não podemos levar o telefone do CRP para a casa das pessoas. Então, só estamos trabalhando por e-mail. E como eu falei antes, a única coisa que nós não estamos fazendo nesse momento é o registro de novos profissionais. Todo o resto se faz por e-mail. Certo. Bom, enfim, existem perguntas aqui, como eu disse, existem perguntas que já foram respondidas, algumas variações só na pergunta, mas tenho certeza de que se vocês que fizeram a pergunta e não tiveram a resposta satisfeita aqui, podem rever a live, porque certamente essas perguntas já foram respondidas. Bom, então agradeço assim, a participação de vocês todos, várias pessoas aqui elogiando, a Janaína, a Júlia Graciano, o Marcelo SS, a Vera Cristina Souza, a Kátia Sacunha, que inclusive ainda não pôde colar grau, porque por essa questão que não só o Brasil está vivendo, mas toda a humanidade está vivendo, né, ela não pôde colar grau por enquanto, e ela pergunta se é possível fazer um cadastro, né, ela não tendo colado grau, obviamente não, tá? A Sueli Martins fala parabéns, Pedro Paulo, muito esclarecedor. A Vanessa Borges pergunta se o texto da portaria será alterado. Boa pergunta essa, o Vanessa, não é da nossa alçada, né, Vanessa Borges? Tenho receios de um discurso do ministro que difere do documento. Bom, você quer falar sobre isso, Pedro? Pode comentar. Eu compartilho esse receio, viu? Mas ficamos muito mais tranquilos, porque a reunião que aconteceu ontem, né, do Conselho Federal de Psicologia foi com o Ministério da Saúde, e não exatamente o ministro da Saúde. Então, a posição do Ministério é uma posição de não obrigatoriedade. Então, e além do mais, eu queria só... Pode falar. Porque também muitos profissionais estão se cadastrando, muitos profissionais estão querendo ir, né? Nós não precisamos
né, convocar aqueles que não querem, ou aqueles que não se entendem como prontos para esse trabalho. Então, eu acho que nós teremos muitos profissionais para isso, sem necessariamente convocar aqueles que não gostariam de estar. Então, é importante lembrar que nós somos a maior psicologia do mundo, somos mais de 360 mil psicólogos no Brasil, uma parte enorme destes profissionais no Brasil atuam em políticas públicas. A nossa profissão mudou muito, né, em especial depois dos anos de redemocratização. Né, o final dos anos 80 é um período muito importante para o Brasil, para uma série de coisas, né? É o momento que a gente tem o SUS, é o momento que a gente tem a nova Constituição, né? O início dos anos 90 é quando a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, esse período pós-redemocratização é um período muito fértil para a construção de direitos sociais no Brasil. E nesse período a psicologia também foi muito modificada. Nós éramos antes uma profissão estritamente privatista e intimista, e passamos a ser uma profissão de políticas públicas. Nós temos um orgulho imenso quando a gente fala que 1/3 dos profissionais de psicologia no Brasil trabalham apenas em 2 políticas públicas, no SUS e no SUAS. E é bom lembrar que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é o maior empregador de recém-formados de psicologia no Brasil. Então, a psicologia brasileira hoje é uma profissão, ela tem uma atuação muito direta nas políticas públicas, e eu queria dizer que 1/3 de nós, que somos muitos, né, 360 mil, né, 1/3 de nós, cerca de 120 mil, um pouquinho menos que isso, mais de 100 mil de nós trabalha apenas na saúde pública ou na assistência social. Esse é um dado muito importante para esse momento, porque nós vivemos uma pandemia que diretamente dialoga com a saúde, claro, é uma emergência sanitária, e é uma pandemia que dialoga diretamente com a assistência social, porque nós vivemos num país de profundas desigualdades. Portanto, o efeito da Covid-19 não será apenas um efeito do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde da população, mas principalmente das questões relacionadas à assistência social, por sermos um país marcado pela desigualdade. Então, hoje, nós sermos muitos no SUS e no SUAS, diz de uma psicologia que está, de fato, pronta para atuar num contexto como esse. Somos muito felizes por reconhecer que temos uma profissão muito diferente da que foi um dia, né? E eu queria lembrar que se nós não somos mais no SUS e no SUAS, é por conta de uma emenda constitucional que tem promovido um retrocesso imenso nas políticas públicas, em especial naquelas de saúde e naquelas de educação. Né? Lutar para enfrentar a Covid-19 não é somente lutar para a atuação do voluntariado, mas é também uma ação que devemos lutar juntos pela manutenção do SUS, para termos um SUS cada vez mais forte e para termos uma psicologia cada vez mais forte no SUS e no SUAS. Né? Derrubar essa emenda constitucional, revogar a emenda constitucional, é também garantir uma atuação de psicólogas e psicólogos no Brasil de uma forma muito evidente e muito adequada para o momento que nós vivemos. Né? Então, perfeito, queria Pedro. lembrar. Perfeito. A sua imagem ficou congelada, mas a gente está conseguindo ouvir o seu áudio perfeitamente, tá? Só para vocês saberem aí que a gente não precisa avisar, tá? Que certamente vocês devem estar avisando aqui, mas a gente está conseguindo ouvir bem o Pedro. A gente já pode encerrar a nossa live. Tem uma última pergunta, Pedro, que a gente achou interessante aqui, que é da Mariana Guariento. Ela diz o seguinte: como fica a questão da obrigatoriedade do trabalho do psicólogo em situação de calamidade pública que é mencionada no Código de Ética? Então, o Código de Ética, ele menciona de uma forma muito direta, né, a necessidade de estarmos disponíveis para o trabalho em casos de calamidade. Né? E que, portanto, o Código de Ética, ele se reflete diretamente à situação que nós vivemos, né? Sem dúvida alguma. Mas nós temos muitas possibilidades, muitas formas de pensar esse trabalho sem ser de uma forma compulsória e involuntária. Então,
é possível pensar a efetivação desse nosso artigo no Código de Ética de forma diferente àquilo que previa, de uma forma muito inicial, a Portaria 639 de 2020. Muito bem. Gente, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês aqui, da Fátima Soares, que agradeceu, falou que foi ótima a live, foi muito esclarecedora. A Rafaele Lemos, que disse psicologia presente, ela lembrando aqui, né, implicitamente nessa mensagem, que o sistema conselho está presente lá, atuando em favor da nossa categoria, em defesa da nossa categoria, né? O Pedro Moacir, que está aqui ouvindo a gente, a Adnes Macaretti está aqui novamente, a Camila Silva Ribeiro, a Kelly Martins, a Marli Tomás disse que foi muito claro, muito esclarecedora, a Vanessa Borges agradece. Bom, muita gente, a gente está com uma audiência simultânea muito elevada e depois a gente ainda tem uma audiência que cresce porque o vídeo fica gravado e isso é de grande satisfação a gente poder esclarecer um pouco mais sobre essa portaria que foi bastante turva em algumas questões, né? Bom, eu encerro a live aqui, eu acho que Só lembrar que toda terça e sexta-feira nós teremos encontros marcados em lives. Exatamente, essa segunda live que foi uma live extra, né? Por conta da necessidade, da urgência da gente esclarecer. Hoje a gente já colocou uma nota no... Fala, pode falar. Por qual razão pensamos nessa live, né? Primeiro porque a portaria, ela produziu uma série de dúvidas na categoria, né? Então, as pessoas nos procuravam para saber, de uma forma muito rápida, algumas pessoas fizeram alguns vídeos, algumas notas, e eu sempre fico muito desconfiado quando alguém responde tão rapidamente a uma situação complexa, né? Os conselhos, eles precisaram desses 2 dias para que a gente pudesse ter uma informação mais precisa, aguardem os posicionamentos do conselho, né? Eu acho que é isso que a gente precisa dizer para a categoria. Todas as vezes que houver dúvidas, né, o conselho é o lugar para a gente esperar posicionamentos, né? Somos uma profissão regulamentada e sabemos exatamente, né, desse nosso lugar de orientar, de fazer com que a categoria ela possa compreender os processos que atingem a nossa profissão, né? Mas é bom lembrar que toda terça e sexta nós estaremos juntos em lives, né? E vamos fazer disso também um canal de contato, né? Queria agradecer imensamente a todo mundo que está aqui nos assistindo. Todos nós estamos em casa, fiquem em casa, exceto, claro, aqueles que trabalham em serviços essenciais. Mas para vocês, em serviços essenciais, não se esqueçam que é necessário uma ambiência adequada, é necessário equipamentos de proteção individual e é necessário... são 3 coisas: ambiência, equipamento de proteção individual e o protocolo né? Então, protocolo, EPI e ambiência são as 3 palavras-chave para quem está nesse momento no front, para quem está nesse momento atuando no serviço essencial. Fica aqui registrado o orgulho do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro por vocês que nesse momento estão aí na linha de frente. Só que nós precisamos que vocês cuidem da segurança de vocês, porque nós precisamos de vocês bem para que nós possamos ser uma psicologia que atenda, que atinja cada vez mais pessoas, né? É isso, Pedro. Então, vocês voltem a nos assistir aí na terça-feira e continue conosco. Tá? Um grande abraço, Pedro, um grande abraço a todos que estão aqui nos acompanhando e permaneçam conosco, Psicologia Presente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.